Meus irmãos, então nós estamos dando continuidade à exposição que estamos fazendo no livro de Eclesiastes, livro este que tem nos ensinado preciosas lições para a nossa vida, um livro que fala sobre o sentido da vida, né? Fala sobre questões existenciais, dúvidas, perguntas que as pessoas fazem. E a partir deste livro nós temos o direcionamento de Deus quanto ao propósito da vida, ao propósito da nossa existência, e como podemos encontrar a verdadeira alegria na presença do Senhor. Uma questão que precisamos pensar, e é uma realidade no coração de muitas pessoas, é o seguinte: se Deus é tão bom, por que acontecem tantas coisas ruins? Por que existe tanto sofrimento? Como não nos decepcionar com as imperfeições do mundo no qual nós vivemos? Como não nos decepcionar com tantas coisas erradas, tantas coisas que aos nossos olhos não funcionam corretamente no mundo no qual nós vivemos? Na reflexão que nós fizemos na última exposição, quando nós aqui então fizemos a leitura e a exposição do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, nós vimos naquela exposição que Salomão inicia aqui uma nova sessão na estrutura do livro de Eclesiastes, e nesta abertura, neste texto que nós lemos, Salomão reflete a respeito da vida na terra na perspectiva de um plano executado por Deus. Salomão nos leva a entender que a vida que nós vivemos aqui no mundo, na vida debaixo do sol, cumpre um plano perfeito da parte de Deus. Salomão, conforme nós vimos, entende que a vida na terra acontece de acordo com o que Deus estabelece e de acordo com o que Deus realiza. Ou seja, tudo foi criado por Ele e tudo é sustentado por Ele. Nós já pudemos pensar um pouco hoje, a partir de textos que foram lidos na liturgia, texto do profeta Isaías, que fala desse Deus criador, desse Deus sustentador, refletindo então exatamente essa ideia de que a nossa vida no mundo, a nossa vida na terra, está sendo direcionada por este Deus, um Deus que está cumprindo o seu plano perfeito. E nós vimos que a providência de Deus, portanto, é o conjunto de todas as suas ações, através das quais Ele cumpre o seu plano estabelecido desde a eternidade. Antes de que todas as coisas existissem, Ele estabeleceu o seu plano, e o seu plano é cumprido até o fim, ou seja, por toda a eternidade que ainda existe, que ainda virá. Portanto, nós vemos que essa visão de um plano perfeito de Deus, uma vida dirigida por um Deus perfeito, uma vida que está debaixo das ações de um Deus que governa tudo com sabedoria. Muitas vezes o questionamento: por que se este Deus é tão perfeito, por que esse Deus que é tão sábio, por que mesmo este Deus executando um plano perfeito, o mundo é cheio de imperfeições? Por que o mundo é cheio de coisas erradas, coisas que aos nossos olhos muitas vezes parecem não funcionar bem? Então nós vemos que não é incomum as pessoas questionarem o amor, não é incomum as pessoas questionarem a bondade, não é incomum as pessoas questionarem a perfeição de Deus por causa das imperfeições do mundo. E aí então o questionamento:
se Deus está cumprindo um plano perfeito, por que tanta coisa errada acontece no mundo? O que nós podemos afirmar, meus irmãos, é que, apesar das imperfeições, Deus é e Deus sempre será um Deus soberano na condução do seu plano perfeito. Tendo estas questões em mente, à luz do texto que nós vamos acompanhar nesta noite, nós vamos refletir sobre as imperfeições do mundo sobre as quais o plano de Deus permanece perfeito. As imperfeições do mundo sobre as quais o plano de Deus permanece perfeito. E o propósito, a partir desta reflexão, é nós sabermos que, apesar de toda a imperfeição que nós vemos no mundo, nós podemos e devemos continuar confiando neste Deus. Apesar de tudo aquilo que aos nossos olhos não funcionam bem, nós podemos e devemos continuar depositando a nossa vida nas mãos deste Deus que governa de forma sábia, soberana e executa um plano perfeito. Quais as imperfeições que nós vemos no mundo e que muitas vezes servem como justificativas para as pessoas então duvidarem de Deus? E aqui Salomão traz à tona exatamente essas imperfeições, porque Salomão está refletindo, como nós vimos, que há tempo para todo propósito debaixo do sol, ou seja, tudo acontece no seu tempo, existe um plano, mas por que algumas coisas erradas acontecem? E aqui uma das imperfeições levantadas por Salomão é a injustiça que existe no mundo. Se você olhar comigo aí no capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vemos que Salomão diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Salomão presenciava as falhas nos tribunais, nos quais certamente ele via a justiça sendo torcida, ele via o justo sendo condenado e o culpado sendo absolvido do seu mal. Não é de hoje que a justiça é torcida, não é de hoje que muitos inocentes são condenados e muitos culpados são absolvidos da sua culpa por tribunais injustos. O mundo está cheio desse tipo de injustiça. Salomão observa que no lugar onde deveria haver justiça, ali havia injustiça. Aqueles que deveriam executar a justiça em favor do menos favorecido ou daquele que havia sido, por alguma situação, injustiçado, ali naquele lugar é onde a injustiça acontecia. Contudo, Deus não está de olhos fechados. Conforme as palavras de Salomão, ele acredita que a justiça de Deus não é como a justiça dos homens, porque Deus não permitirá que a injustiça praticada pelos homens prevaleça. O servo de Deus, Salomão, diz que Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Portanto, o próprio apóstolo Pedro, ao escrever a sua segunda carta, no capítulo 3, falando do mundo cheio de injustiça, de impiedade, falando a respeito da forma como os homens vivem, muitas vezes
em rebeldia contra Deus, fazendo as coisas que desagradam a Deus, vivendo a vida conforme a sua própria vontade, Pedro nos faz lembrar o seguinte, ele diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a palavra que trouxe à existência todas as coisas, é o contexto, diz assim, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que haverá um dia em que toda justiça será executada por Deus de forma clara, e nenhum ato injusto ficará sem o devido tratamento. Deus, certamente, já realiza juízos temporais sobre a vida dos homens ímpios. No mundo que nós vivemos, Deus já está executando o seu juízo, mesmo que muitas vezes nós nos perguntemos, mas onde que está Deus em relação a tal acontecimento que parece que tudo continua como era, ou tudo acontece de forma normal e nada se resolve? O fato é que, de certa forma, Deus está cumprindo o seu juízo no mundo através de algumas situações. Nós podemos afirmar, à luz da palavra de Deus, que acontecimentos como catástrofes, como doenças, como pandemias, como sofrimentos em geral que abatem o mundo no qual nós vivemos, é uma manifestação da ira de Deus por causa da injustiça do homem, são manifestações do julgamento de Deus em relação à rebeldia, ao pecado, às injustiças praticadas pelos homens. Contudo, essas são apenas manifestações que apontam para uma justiça plena e completa que há de acontecer na consumação dos séculos. Então haverá um juízo definitivo e completo na consumação dos séculos. E certamente neste dia, toda injustiça será julgada por este Deus que faz todas as coisas no seu tempo. Contudo, muitas pessoas questionam, onde está a justiça? Onde está esse Deus? Se Deus é tão bom, se Deus é tão perfeito, por que acontecem tantas injustiças no mundo? E é isso que Salomão traz à tona. Salomão está refletindo a respeito do que ele tinha visto, a respeito daquilo que ele estava vendo ao seu redor, quanto à injustiça. Mas ele lembra, Deus há de julgar todas as coisas no seu devido tempo. Salomão faz referência a uma outra imperfeição vista na nossa existência debaixo do sol, que leva muitas pessoas a questionarem a respeito da perfeição do plano de Deus. E esta imperfeição, aos olhos dos homens, é a morte. A morte é, aos nossos olhos, um mal que nos abate, é um mal que nos pega muitas vezes desprevenidos, de surpresa, e muitas pessoas são levadas a questionar o amor de Deus, quando a morte chega à sua própria realidade. Vejam comigo aí, do versículo 18 até o versículo 22, que Salomão diz, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que não são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Aqui nós vemos que Salomão percebe a morte,
Salomão vê a morte como o evento que interrompe toda a glória, o evento que interrompe todos os projetos, o evento da existência humana que interrompe os relacionamentos. É o evento da existência humana que interrompe todos os investimentos. É assim que Salomão vê a morte na existência humana. Então, nesse sentido, Salomão demonstra que, mesmo sendo o homem aquele que domina a criação, mesmo sendo o homem aquele que tem uma superioridade em relação a todas as outras coisas criadas, o homem, um ser superior aos animais, na morte, ele tem o mesmo fim. Na morte, ele tem a mesma condição que todas as outras criaturas, inclusive citado aqui por Salomão, os animais. Assim como morre o animal, que não realiza projetos, que não são criados à imagem e semelhança de Deus, assim também morre o homem com todos os seus atributos, com todas as suas capacidades. Morre o homem apesar de todas as suas posses. Morre o homem apesar de toda a sua inteligência, apesar de toda a sua sabedoria. Numa avaliação rápida, parece injustiça que o homem tenha que morrer. Não é verdade? A morte nos atinge e somos muitas vezes tomados com aquele sentimento de que estamos sendo injustiçados, porque a morte muitas vezes até mesmo chega num momento em que para nós parece que a vida está no auge. E aí então muitas vezes o coração do homem é tomado por este sentimento de que ele está sendo injustiçado por causa deste acontecimento, por causa da morte. Contudo, Salomão conclui que a morte tem o objetivo no plano de Deus de mostrar ao homem que em si mesmos eles não são nada. Esse é o objetivo de Deus, em cumprimento do seu plano. A morte tem o propósito de mostrar ao homem que em si mesmos eles não são nada. Se nós vemos aqui no versículo 20, no versículo 19, que diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. No versículo 18 diz: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Então, na verdade, a morte é um evento que humilha o ser humano. A morte é um evento que traz ao ser humano a quebra dos seus projetos. No versículo 21 diz que: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Meus irmãos, embora de forma bem sucinta, após igualar homens e animais quanto ao fim da vida na terra, aqui Salomão faz referência a uma diferença quanto ao homem e os animais. Aqui Salomão faz uma sucinta diferença entre o fôlego de vida dos homens e o fôlego de vida dos animais. Os animais morrem e simplesmente deixam de existir. Os seres humanos morrem e continuam existindo. Como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7,
que diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Embora o fim da vida na terra entre homens e animais seja semelhante, assim como o animal volta ao pó, o homem também volta ao pó. Contudo, a diferença entre os homens e os animais é que os homens continuam existindo por toda a eternidade. Seu corpo volta à terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. Salomão então entende que a recompensa do homem na terra é alegrar-se com as bênçãos temporais concedidas por Deus. A recompensa aqui nesse mundo que Deus nos dá, enquanto vivemos aqui, é podermos desfrutar das bênçãos da sua criação, da bênção da alimentação, da bênção dos relacionamentos. São bênçãos. E como diz Salomão, esta é a recompensa que Deus nos dá aqui no mundo. Quanto ao que virá depois, os frutos das suas obras, as consequências dos seus atos na terra, Deus é quem há de fazer todos os julgamentos. Aqui no texto, Salomão diz no versículo 22, no final: porque essa é a sua recompensa, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Depois que nós partimos, então, as consequências dos nossos atos, os resultados das nossas ações, Deus é quem tem o controle de todas essas coisas. O salmista, no Salmo 49, versículos 14 e 15, falando sobre essa condição da vida humana, a realidade da morte, ele diz assim: como ovelhas, aqui falando dos homens, são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. E aí, o salmista diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Vejam que quando nós temos uma convicção a respeito do plano de Deus e a ação de Deus em relação àqueles que temem o seu nome, nós podemos ver a morte numa perspectiva do plano perfeito de Deus. De maneira que, quando pensamos na morte, não somos levados por aquele sentimento, por aquele pensamento de que, onde está esse Deus? Pelo contrário, como o salmista diz a respeito desta situação, e ele então se alegra em dizer que Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. A morte não pode ser empecilho ao plano perfeito de Deus. Cristo, Jesus, é a expressão máxima de que a morte foi vencida. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. De maneira então que a morte representa derrota para quem vive em rebeldia contra Deus. Mas para Deus e para todos os que temem o seu nome, a morte já foi vencida. Para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, e disse que todo aquele que crer no seu nome, ainda que morra, viverá. Todos aqueles que estão em Cristo, embora sofram com a morte, sabem que a morte não é um empecilho para o cumprimento dos planos, dos propósitos de Deus, de forma que podemos então viver no mundo, até mesmo presenciando a morte, e podemos continuar crendo neste Deus que governa, neste Deus perfeito, neste Deus santo, neste Deus de amor e de bondade, e que tem todas as coisas em suas mãos. Mas não é apenas a questão da injustiça, não é apenas a questão da morte, mas existe uma outra imperfeição que Salomão traz em sua reflexão a respeito do que acontece no mundo no qual nós vivemos, que é o problema da opressão. No capítulo 4, do versículo 1 ao 3, Salomão diz assim: vi ainda
todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem, porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. As opressões são as injustiças realizadas por parte das pessoas que exercem poder e autoridade sobre os outros. Opressão é subjugar. Opressão é controlar o outro pela força da autoridade. E isso acontece por parte de governos autoritários que oprimem, muitas vezes, uma sociedade inteira. Governos totalitários que, muitas vezes, trazem opressão a uma cidade, a um país. Isso nós temos exemplos no decorrer da história. A opressão acontece por parte de líderes religiosos que se aproveitam da boa-fé das pessoas, impondo muitas vezes um medo que não tem base na palavra, para extorquir, para tirar vantagem. Infelizmente, esse é um tipo de opressão que acontece, e essa ideia desse tipo de opressão religiosa está naquilo que Salomão fala aqui nesse texto sobre a opressão. A opressão no mundo é vista na relação dos patrões com seus empregados, que muitas vezes, sabendo que o seu empregado precisa daquele rendimento, muitos patrões se aproveitam, tiram dos seus empregados proveito por causa da sua necessidade. É opressão. A opressão acontece por parte de maridos para com as suas esposas, esposas para com os seus maridos, pais para com os filhos e assim por diante. O fato é que a opressão é uma realidade no mundo no qual nós vivemos. E Salomão viu essa realidade, então ele questiona como que o plano de Deus pode ser perfeito se existe a opressão nas relações das pessoas. E é interessante porque o pior da opressão é o sofrimento solitário daquele que é oprimido. Salomão expressa isso dizendo que a pessoa que é oprimida, ela sofre sem ter alguém que console o seu coração. A ideia é que o sofrimento por causa da opressão, da falta de consolo, é maior do que a própria opressão que a pessoa sofre. Aqui no texto ele fala assim: vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. E depois ele fala: vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então, ele faz referência a um sofrimento humano, sofrimento por parte de muitas pessoas que estão sujeitas a todo tipo de opressão e pessoas que, então, sofrem profundamente no seu coração. Salomão entende que ver a opressão e ser oprimido sem ser consolado é uma experiência de sofrimento profundo. E como que ele expressa essa percepção que ele tem? No versículo 2 aí do capítulo 4, ele diz: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Para a pessoa oprimida, a opressão é pior do que a própria morte. Tem um exemplo na Bíblia de Elias, quando foi oprimido pelo rei Acabe e por sua esposa Jezabel. Ele experimentou esse sentimento de alguém que, debaixo de uma opressão, preferia não existir. E ele diz lá em
em 1 Reis, capítulo 19, diz o texto: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, falando de Elias, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Meus irmãos, nós devemos entender que as opressões são resultados das motivações pecaminosas e diabólicas do coração dos homens. Ser oprimidos é uma possibilidade enquanto nós vivermos nesse mundo, mas a opressão não anula o plano perfeito de Deus. A opressão que existe no mundo não anula a perfeição de Deus. Nós podemos pensar sobre Jesus, sobre Cristo, o homem mais oprimido da história. E Jesus, mesmo tendo sido o homem mais oprimido da história, foi exaltado à destra do Pai. Se nós estamos em Cristo, nós temos nele a certeza de que, por maiores que sejam as opressões que tenhamos que enfrentar, nós seremos também exaltados para sempre com Deus. O texto de Isaías 53, versículos 4 e 5, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos em Cristo aquele que foi o maior dos oprimidos, e que certamente é a solução para todos aqueles que enfrentam algum tipo de opressão nesse mundo caído, nesse mundo corrompido pelo pecado, de forma que, mesmo se tivermos que passar por algum tipo de opressão nesse mundo, nós podemos olhar para Deus por meio da pessoa de Cristo e ver nele um Deus poderoso, sábio, bondoso, que tem um plano perfeito e continua conduzindo a história para a sua própria glória. E assim nós aguardamos nele a exaltação, assim como Cristo, tendo sido oprimido, foi também exaltado à destra do Pai. O texto continua. Salomão fala de outra imperfeição vista no mundo que muitas vezes leva as pessoas a questionarem a perfeição do plano de Deus. E aí então nós vemos que Salomão fala a respeito da inveja. Vejam no capítulo 4, versículos 4 a 6, Salomão diz: então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. A inveja é a tristeza ou o descontentamento com o progresso realizado ou conquistado pela outra pessoa. Uma pessoa com inveja é uma pessoa que se entristece com o progresso do outro. É uma pessoa que alimenta no seu coração um descontentamento por causa daquilo que o outro alcança. Essa é uma descrição do que significa inveja. E Salomão observa que o progresso acontece em meio à inveja das pessoas umas com as outras. O invejoso geralmente é preguiçoso. Como diz Salomão, ele cruza os braços. E essa expressão de cruzar os braços, até mesmo no que diz texto em Provérbios, é uma expressão relacionada à preguiça. O invejoso prefere nutrir sua tristeza pelo progresso do outro, do que trabalhar para obter o seu próprio progresso. O invejoso prefere alimentar no seu coração o descontentamento por causa do progresso do seu próximo, do que ele próprio trabalhar e obter o seu próprio progresso, o seu próprio sustento. Dessa forma, então, o resultado da inveja, o
resultado da preguiça, é a pobreza. Salomão diz que essa pessoa invejosa, preguiçosa, ela come da sua própria carne. Ou seja, agora ela precisa alimentar de si própria, porque ela já não tem mais do que se alimentar. Então ela come da sua própria carne. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. É um mal existente no mundo no qual nós vivemos. Pessoas que lutam contra as outras e brigam contra as outras e se tornam inimigas uma das outras por causa da inveja. Por que as pessoas invejam e nutrem a ira no coração em relação à vida das outras pessoas? A inveja é vencida com o trabalho das próprias mãos, mas também com o contentamento, com a gratidão por tudo, seja muito ou seja pouco, tudo aquilo que Deus conceder como bênção do trabalho das suas próprias mãos. É assim que se vence a inveja. Então, o plano de Deus não deixa de ser perfeito por causa deste mal. Até porque é um mal que nasce no coração do homem caído. É um mal que nasce no coração do homem corrompido pelo pecado. Mas aqueles que aguardam no Senhor sabem que a solução para todo tipo de inveja é nutrir o coração com o contentamento e a gratidão a Deus pelo que Deus tem dado, seja muito ou seja pouco. Receber todas as coisas com gratidão das mãos do Senhor. Agora, Salomão ainda falando a respeito dos problemas que são vistos no mundo, aqui ele cita um último problema que leva muitas pessoas a questionarem a perfeição do plano de Deus, que é o problema da solidão. Se nós olharmos aí no capítulo 4, no versículo 7 até o versículo 12, Salomão diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. O fato é que a solidão, ela é resultado da ausência de pessoas com quem compartilhar a vida e os resultados do trabalho. Salomão considera o homem que trabalha e não tem tempo para outra coisa a não ser trabalhar. E ele julga essa pessoa que assim o faz, sem ter com quem compartilhar os resultados do seu trabalho, como uma pessoa que corre atrás do vento. Porque, de fato, ter alguém com quem compartilhar a vida, ter alguém com quem compartilhar os frutos do trabalho, é bênção de Deus. Contudo, na vida, as pessoas estão sujeitas a algum tipo de solidão. E Salomão considera a vida solitária, portanto, como uma triste condição. Por isso, então, ele reflete a respeito do quanto é melhor viver em companhia do que uma vida solitária. Acompanhem comigo no versículo 9 em diante. Ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que nós podemos entender aqui, portanto, e aprender e tirar de proveito para nós, é que a vida solitária
pode ser resultado de acontecimentos inesperados, como a pessoa ficar sozinha depois de um acidente, depois de uma doença, ou de algo parecido. Isso acontece. Às vezes a pessoa fica sozinha. Mas, na maioria das vezes, as pessoas vivem uma vida solitária por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa da incapacidade de se relacionar. Muitos, até mesmo, preferem animais do que seres humanos. Vivem uma vida solitária por causa do coração orgulhoso que não se dispõe ao preço do relacionamento. E certamente é contraditório um ser humano desiludir totalmente com outro ser humano. Por mais que as pessoas decepcionem, sempre haverá pessoas em quem confiar. De fato, os seres humanos decepcionam, mas sempre haverá em quem confiar. Sempre haverá alguém sincero, sempre haverá alguém que possa ser uma boa companhia. E nós precisamos entender que, embora nesse mundo o problema da solidão expressa uma imperfeição no mundo no qual nós vivemos, Deus, como diz lá em Gênesis, viu que não era bom o homem estar só, e Ele proveu alguém para estar com o homem. Portanto, o plano de Deus é perfeito. Deus é a nossa companhia. Ele nos deu seu Filho para ser o nosso amigo, o nosso irmão, de maneira que nós, assim, devemos lutar para termos bons relacionamentos, para convivermos bem com a nossa família, para termos bons amigos, para compartilharmos a nossa vida, mesmo que as pessoas, vez ou outra, nos decepcionem. Relacionamentos com pessoas será sempre melhor do que qualquer outro tipo de relacionamento, porque o plano de Deus é perfeito. Meus queridos irmãos, eu havia dito que seria o último ponto aqui de Salomão, mas tem ainda um último, e é muito sucinto, bem rápido para nós pensarmos sobre ele. Salomão fala sobre o problema na vida do mundo, que é a glória passageira. No capítulo 4, do versículo 13 a 16, Salomão diz assim: melhor é o jovem, pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, correr atrás do vento. Então, para falar sobre a transitoriedade da glória humana no mundo, Salomão se utiliza da figura de um rei velho, que no passado foi de grande influência, foi de grande sabedoria, e agora este rei velho chega ao ponto da sua insignificância. No passado foi alguém importante, mas agora, na sua velhice, a sua glória se foi. Já não tem mais a credibilidade que tinha antes. O rei velho é substituído por um rei jovem, o qual, mesmo vindo, talvez da cadeia, ou não seja da família real, ele é considerado melhor do que o rei velho. Assim, ele é seguido pelo povo. Contudo, esse rei novo trilhará o mesmo caminho, e um dia a sua glória também será apagada. Esse rei que substitui o rei velho trilhará na mesma direção, e um dia a sua glória também ficará para trás, e ele também será substituído. Muitas pessoas se revoltam contra Deus por não manter a sua glória durante toda a vida. Todos nós, meus irmãos, temos na vida um período de maior produtividade. Todos nós temos na vida
um período de maior visibilidade, temos na vida um período de maior atividade e assim por diante. Mas esse tempo passa. Todos teremos o nosso tempo de glória no passado. Talvez hoje você, mais jovem, está vivendo esse tempo de maior glória da sua vida. Pessoas mais vividas, hoje já vivem uma vida menos expressiva, mas já viveram no passado bons momentos, já viveram no passado boas oportunidades. E assim é a vida do homem neste mundo. A sua glória é transitória. Isso não deve ser motivo de desgosto. Deus não nos promete uma glória permanente na terra. Ele nos promete uma glória eterna. E é essa glória que nós devemos almejar. Muitas pessoas se desgostam contra Deus, porque a sua glória ficou no passado. Muitas pessoas se revoltam contra Deus porque agora já não podem mais viver a vida que viveram antes, porque a sua glória se foi. Mas não é assim que nós devemos viver. Nós devemos viver a nossa vida aqui no mundo conforme Salomão disse, cada coisa no seu tempo, mas saber que a glória que Deus tem para nós é uma glória que não está aqui. Essa glória vai passar. Mas nós devemos almejar a glória eterna. E aí então, agora sim, eu quero concluir apenas relembrando que nós refletimos aqui nesse texto sobre imperfeições do mundo, sobre as quais o plano de Deus permanece perfeito. Nós vimos aqui 6 imperfeições que Salomão traz à tona. Ele fala sobre a injustiça, ele fala sobre a morte, ele fala sobre a opressão, ele fala sobre a inveja, ele fala sobre a solidão e Salomão fala sobre a glória passageira. Então nós vimos que tudo, todos e todas as experiências do mundo são imperfeitas. A questão é que o mundo vive as consequências da queda do homem no pecado. A imperfeição do mundo não anula a perfeição de Deus. A imperfeição do mundo não anula a perfeição do plano de Deus. O plano de Deus contempla uma redenção para o mundo corrompido. Isso é o mais belo de todo o plano de Deus, porque o plano de Deus contempla a redenção do mundo. O plano de Deus contempla a redenção da natureza. Paulo fala que a natureza geme por causa da corrupção do pecado. Aqueles que estão em Cristo e que aguardam em Deus estão gemendo por causa do pecado. E tanto a natureza quanto aqueles que estão esperando em Cristo estão gemendo na expectativa desta redenção plena e completa. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, diz que na consumação dos séculos haverá então novos céus e nova terra onde habita justiça. Aqui é a ideia então desta redenção completa que Deus está preparando para todas as coisas. Nós não devemos depositar nossas expectativas e esperanças no mundo imperfeito. Nós devemos viver nesse mundo e desfrutar das bênçãos temporais sem depositar nelas a nossa confiança. As pessoas que depositam toda a sua confiança nas coisas temporais caminham para a decepção, pois certamente se deparam com estas imperfeições, e se não olha para estas imperfeições à luz do plano perfeito de Deus, o resultado na vida dessas pessoas é uma decepção completa, uma desilusão com a vida. Por essa razão, depositemos toda a nossa confiança no Deus perfeito, que administra o mundo imperfeito e o conduz para uma redenção completa. Que Deus nos abençoe.
e que a nossa vida, de fato, irmãos, seja vivida para a glória deste Deus, Deus perfeito, que tem um plano perfeito e que dirige a vida dos seus servos, de forma que eles sejam beneficiados eternamente. Amém? Se Deus nos permitir, na próxima exposição, que é o fechamento desta segunda sessão, nós vamos ver que Salomão, à semelhança de Asaf, que questionou por que os ímpios prosperam e eu que sirvo a Deus, parece que nada dá certo para mim, por que isso acontece? E Asaf, então, ao entrar na presença de Deus, ele percebeu que ele estava pensando de forma errada. E aqui nós vamos ver que Salomão faz a mesma coisa. Ele contempla a presença de Deus, e aí ele percebe que todos esses questionamentos são questionamentos que, se forem feitos sem a perspectiva de Deus, são feitos para a desilusão do coração do homem. Portanto, a nossa vida tem sentido e deve ser vivida na perspectiva de Deus. Que Deus nos abençoe.